Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wesley, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês, eu quero trazer 7 empresas com potencial de crescimento muito grande, mas que também pagam ótimos dividendos e isso não é muito comum de se ver na mesma empresa. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então vamos começar o nosso vídeo como sempre começamos, vendo os principais indicadores do mercado financeiro e do mercado das criptomoedas. Começando pelo preço do Bitcoin, está sendo cotado hoje a R$111 mil, sendo que a mínima do preço do Bitcoin de hoje foi R$108 mil e a sua máxima foi 111.200, certo? Indo agora para o indicador de medo e ganância do mercado das criptomoedas, que é o indicador que mede os sentimentos dos investidores das criptomoedas em relação ao momento atual. Estamos marcando hoje o patamar 25, sendo que isso aponta para o medo dos investidores, assim como ontem, semana passada e mês passada também estavam apontando medo dos investidores. Indo agora para o índice Ibovespa, que é um índice que mede as ações brasileiras, estamos marcando hoje aí 112 mil pontos, quase 113 mil pontos, com uma alta no último mês de 12,89%. Indo agora para o IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, está marcando hoje 2.929 pontos, com uma alta no último mês de 4,90%. Então, começando aqui o nosso vídeo, como eu disse para vocês, quero trazer 7 empresas para vocês que têm um altíssimo potencial de crescimento, mas também pagam bons dividendos, dividendos acima da média. É difícil você encontrar empresas que têm essas duas qualidades juntas, até por conta de que se a empresa paga altos dividendos, as empresas que mais costumam pagar dividendos altos acima da média são aquelas empresas consideradas blue chips, aquelas empresas muito grandes como Itaú, como Petrobras. Essas empresas já não têm mais tanto espaço de crescimento assim. Claro que elas tendem a crescer ali ao longo do tempo, mas não é um crescimento tão acelerado, não é uma média de crescimento bem mais baixa do que as outras. Então, essas empresas não têm tanto espaço assim para crescer e esse crescimento fica mais para aquelas empresas consideradas small caps, aquelas empresas muito pequenas, mas que têm um potencial grande de crescimento até por conta de seu tamanho e seu potencial. Então, se a empresa ela é uma empresa pequena, como é uma small cap, ela tem ali boa gestão, ela consegue ali trazer um bom lucro, ela tem uma grade de clientes ali, ou se não oferece um serviço muito bom, essa empresa tem um altíssimo potencial de crescimento, porém ela não costuma pagar bons dividendos, até por conta de que os lucros que estão entrando na empresa são para reinvestir na empresa, então elas não costumam pagar dividendos para os acionistas, até por conta de que eles precisam investir mais para que assim a expectativa de crescimento deles seja atingida, investir em novos negócios, investir em mais pessoas, tecnologia e coisas desse tipo. Empresas assim então não costumam pagar dividendos. Então nós encontramos 7 empresas que têm um potencial de crescimento muito alto, mas também pagam dividendos acima da média. Então acompanhe comigo. E a nossa primeira empresa que eu vou falar aqui é uma empresa que eu já disse, já comentei sobre ela aqui em outros vídeos no nosso canal. É uma empresa que eu gosto muito, que tem um foco em geração e distribuição de energia, e eu estou falando aqui da empresa Copel, que tem a sigla CPLE6. A Copel é uma empresa paranaense com foco, como eu disse, em geração e distribuição de energia, sendo considerada uma das maiores desse setor no Brasil. A Copel vem distribuindo dividendos desde 1995, só para vocês terem uma ideia de o quão consistentes eles são com dividendos. E, sendo assim, uma das empresas mais consideradas e mais queridas pelos investidores, aqueles que gostam pelo menos de receber ali dividendos, levando em consideração que tem muitas pessoas que preferem não receber dividendos e comprar aquelas empresas que reinvestem muito na empresa até um certo ponto que eles pagam um dividendo altíssimo, como é o caso aí da Amazon, por exemplo. Então, a Copel aí está entre as maiores empresas nesse setor, no setor de energia no Brasil, e ela é uma empresa aí de economia mista e a gente vai dar uma olhada agora nos dividendos que ela distribuiu nos últimos anos. Então temos aqui os dados da Copel. A Copel que no ano de 2019 pagou um dividend yield acumulado de 9,31%, comecinho ali de pandemia começando a assustar nós do mundo todo,
E 2020, que é o ano que a pandemia fez mais estrago na economia mundial, a Copel veio e distribuiu 4,49% de dividend yield. Teve uma leve reduzida aqui, né? Uma reduzida grande, mas tivemos que entender por conta do momento financeiro do mundo naquela época. Mas em 2021 a Copel se recuperou, quebrando aí a cabeça de muitos que achavam que ela não iria distribuir dividendos. A Copel veio e distribuiu 16,04% de dividend yield, mesmo após a pandemia. Então, nos últimos 12 meses, a Copel tem distribuído aí, pelo menos até agora, acumulado 18,33% de dividend yield, que é uma coisa absurda de se pensar, fazendo assim um dividend yield médio nos últimos 4 anos de 12,04%. E em segundo lugar, temos a nossa empresa, a Taesa. A Taesa é uma empresa também do setor elétrico, porém ela não tem o foco de geração nem distribuição de energia, ela só tem o foco de transmissão de energia, ou seja, ela só faz a conexão das empresas que geram energia para as pessoas, para as empresas, ela só vai ali e faz aquela parte ali da transmissão, cabeamento e tal. Enfim, é uma empresa bem segura, ela tem ali um contrato com o governo de 30 anos, ou seja, o governo já está ali dando um contrato para ela de 30 anos e além desse contrato de 30 anos, também é reajustado pela inflação, ou seja, tem ali empresas que o governo não é padrasto, o governo é pai, está dando ali de bandeja ali. Então a Taesa é considerada uma das empresas mais seguras para se investir ali, devido ao baixo risco que tem no setor dela de transmissão de energia. Então ali já tem contratos previsíveis, você tem o governo pagando acima da inflação, reajustando pela inflação, então a Taesa acaba ali pagando sempre bons dividendos, até pelo seu alto lucro que ela tem todo ano. Então temos aqui os dados da Taesa, a Taesa que está sendo negociada na Bolsa de Valores com o código TAEE11. O ano de 2019 distribuiu 8,01 de dividend yield, que é um dividendo já ali relativamente alto. Em 2020, pagando ali o auge da pandemia, 10,30% de dividend yield, o que é altíssimo até pelo momento econômico que estávamos atravessando. E em 2021 não parou por aí, cresceu mais ainda, chega a ser ridículo esse crescimento da Taesa, pagando 13,51% de dividend yield ao ano. E nos últimos 12 meses a Taesa está ali pagando 13,31% de dividend yield, o que acumula um resultado nos últimos 4 anos, um dividend yield de 11,28%. Temos também aqui a Brasil Agro. A Brasil Agro é uma empresa com foco em aquisições de terras, mas também ela lucra com a parte agrícola. Então a Brasil Agro ali, ela tem a maior parte, a maior função da Brasil Agro é ali adquirir terras que estão mal utilizadas ou subutilizadas, aquelas pessoas que estão utilizando ali com um potencial muito pequeno para o tamanho da terra, ou mesmo para aquelas terras que são herdadas para certos herdeiros, famílias venham a falecer, aquelas pessoas que não querem dar continuidade ao trabalho da família acabam vendendo essas terras. A Brasil Agro acaba comprando a maioria dessas terras para assim, se o terreno estiver ruim, ela reforma o terreno, deixa o terreno ok, coloca uma estruturazinha ali legal e vende com um lucro absurdo, mas se ela não tem interesse de vender aquela terra, ela lucra ali com o plantio, exportação, importação, enfim. A Brasil Agro é uma empresa muito grande. A Brasil Agro ela é negociada na bolsa com o código AGRO3. Em 2019 pagou um dividend yield de 5,95% e 2020 ali teve uma leve queda até por conta do momento que atravessávamos financeiramente e economicamente, certo? 3,72% em 2020 de dividend yield, mas em 2021 a recuperação foi absurda e 2021 ele pagou ali 10,48% de dividend yield e nos últimos 12 meses subiu mais ainda, pagando 18,13% de dividend yield, fazendo assim, no acumulado de 4 anos, pagar um dividend yield de 9,57%. Nossa próxima empresa são as indústrias Home. As indústrias Home são negociadas na Bolsa de Valores com o código HOME3 e essa é uma empresa de fundição de aços e metais pesados. Então, indústrias Homes ali costumam fazer e fabricar, confeccionar peças para vender para grandes empresas, grandes montadoras e entre outras. As indústrias Home pagam dividendos aí desde os anos 2000 frequentemente. Então, desde os anos 2000, com algumas raras exceções ali de 2013 e 2017,
que foram as únicas exceções. As indústrias home vêm pagando dividendos desde os anos 2000. Então, indústrias home negociadas na bolsa com o código HOME3 está aqui na tela, e 2019 a empresa HOME3 pagou 13,29% de dividend yield, o que é uma coisa muito alta, mas em 2020 aumentou ainda para 14,62% de dividend yield, só deu uma queda ali. Esse foi o reflexo aí do final da pandemia, aliás, daquela final da pandemia entre aspas, né? Pagando em 2021 5,03% e nos últimos 12 meses 4,58%, mas mesmo com essas quedas do ano de 2021 e dos últimos 12 meses, ainda acumulou um dividend yield nos 4 anos, né? O dividend yield acumulado nos últimos 4 anos está em 9,38%, o que faz a empresa ter sim um dividendo muito acima da média e um espaço gigantesco de crescimento. E a nossa próxima empresa é uma empresa com um nome bem complicado e por isso as pessoas acabam nem querendo estudar, nem querendo saber mais sobre essa empresa, mas é uma empresa muito promissora. Eu estou falando aqui da Whirlpool, não sei se eu estou pronunciando certo, mas o nome vai ficar na tela aí para vocês. Enfim, essa empresa, por mais que você ache que não conhece essa empresa, você deve conhecer sim, porque dentro do seu portfólio essa empresa também representa aí a Consul, a Brastemp, enfim, fazendo assim o seu maior foco ser em eletrodomésticos. Essa empresa aí acaba tendo seu foco em eletrodomésticos e sendo líder em cozinhas, lavanderias, enfim, algum produto dela você deve ter na sua casa e nem sabe. E essa é a empresa, esse é o nome dela, é um nome bem complicado, como eu disse, a Whirlpool. Ela é negociada na Bolsa de Valores com o código WHRL4. Em 2019 ela pagou um dividend yield de 11,27%. Em 2020 melhorou ainda mais, ficou em 13,02%. Mas em 2021 tivemos uma pequena queda nos anos seguintes, com 2021 7,91%. E nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,09%, acumulando nos últimos 4 anos um dividend yield de 9,32%, fazendo assim essa empresa ainda assim, mesmo com essas quedas dos últimos anos aí, ter um dividend yield acima da média. E também, entre a nossa listinha, temos um banco, o Banco ABC. Ele não entra naquela categoria de bancões, até porque os bancões sofreram muito nos últimos tempos com o crescimento dos bancos digitais, mas o Banco ABC ele tem uma carteira de investimentos bem diferente, mais focada em agronegócios. E isso fez com que ele não perdesse valor ao longo do tempo e sim conseguisse se manter ali com dividendos regulares, certo? Então o Banco ABC ali, por ter essa carteira de investimentos mais focada em agronegócio, ele acabou crescendo nos últimos tempos e ele é negociado na Bolsa de Valores com 2 códigos diferentes, ABC e ABCB4. Então, o dividend yield de 2019 do Banco ABC foi 6,76%, mas em 2020 caiu para 3,30%, em 2021 voltou a crescer, ficou em 6,40% e nos últimos 12 meses ficou em 7,88%, então tivemos um crescimento bem legal nesses últimos tempos, fazendo com que o crescimento médio dos últimos 4 anos de dividend yield médio ficasse em 6,8%, que ainda assim é um altíssimo dividendo se você olhar a rentabilidade que estava pagando a Selic nesses tempos aqui, 2019, 2020 até o comecinho de 2021. Então temos mais uma empresa do setor agro. Temos a SLC Agrícola, que é uma empresa focada em milho, soja, trigo, enfim. A SLC Agrícola é uma empresa do setor agro e a gente precisa de cada vez mais empresas desse setor entrando na bolsa. E tem várias empresas ainda que não entraram desse setor, até por conta do BNDES, que fica ajudando essas empresas. Então elas não têm motivos para ficar abrindo capital na bolsa, são poucas delas que acabam abrindo o capital na bolsa de valores. Então a empresa SLC Agrícola, negociada na bolsa com o código SLCE3, dividend yield em 2019 4,52%, dividend yield em 2020 3,97%, dividend yield em 2021 3,87%, nos últimos 12 meses 6,42%, tornando o dividend yield médio dos últimos 4 anos 4,69%, o que é muita coisa pensando em uma empresa que está começando a distribuir seu capital, que está com um potencial de crescimento tão grande como essas empresas que eu acabei de apresentar para vocês aqui. Então essas são nossas empresas que têm alto potencial de valorização, têm alto potencial de crescimento, mas também pagam dividendos acima da média.
essas empresas são, como eu disse no começo do vídeo, não são comuns, essas características de valorização e dividendos não são comuns em ver nas mesmas empresas, então essas empresas podem ser algo fora da curva, podem ser bons ativos para se investir. Porém, vale ressaltar também que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, então façam suas próprias escolhas. Então, chegando ao final de mais um vídeo e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo ou não, deixem um comentário, já aproveitem, deixem um like e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, esse foi o nosso vídeo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.